desses 74 anos, né, de existência, e de muitas histórias de muitas pessoas que são abrigadas aqui, a nossa igreja tem, então, abrigado várias e várias experiências de várias pessoas, né? E, para mim, particularmente, tem sido uma jornada muito enriquecedora e de aprendizado com cada um de vocês. E por que eu estou começando, né, essa introdução assim, meio contextualizando temporalmente? Porque, conforme o tempo vai passando, às vezes alguns hábitos religiosos eles podem se desconectar um pouquinho do sentido ou da origem, da motivação inicial que a gente tem. Como é que a gente entende, então, o que pode estar acontecendo ou como é que se percebe durante a caminhada, né? Porque o tempo passa, a gente sabe disso. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui vão se referir a algumas outras mensagens que a gente teve durante o ano de 2024 e na esperança que o Espírito Santo nos conduza mais um momento de reflexão. Amém? Nós vamos ler essas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. João capítulo 5. 74 anos de igreja, né? Então, será que a gente já não viu tudo se queria para você ver? Ou por que a gente continua vindo aqui? A gente sabe algumas respostas meio óbvias para isso, de Deus renova todas as coisas. Mas nesse relato que a gente vai ver, nós vamos pensar em algumas perguntas, tentar responder outras, mas a gente sabe que o exercício de reflexão, de sabedoria, ele é contínuo. Todo mundo já abriu o livro? A gente está também com essa novidade agora do 25. Se vocês separaram, né? Que a tecnologia chegou também. Aí a gente tem a nossa projeção, a letra também, o texto bíblico que a gente usa. Então vamos lá, vamos ler, vamos do verso 1 até, por enquanto, o verso 9. Passadas estas coisas, havia uma festa de Deus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. A nossa reflexão, como sempre, quando eu falo, tem que ser breve, antes do meio prático. E a mesma coisa hoje. A primeira pergunta que eu quero compartilhar com vocês, talvez vocês já tenham meditado sobre esse texto, é um texto conhecido, né? A gente vê os evangelhos, pelo menos, aí a gente passa por esse episódio em algum momento. Aí a primeira pergunta é o seguinte: por que aquele homem estava ali? Essa pergunta eu faço por conta da seguinte situação, do cenário que a gente viu na leitura do texto. Pelo que está acontecendo ali, a situação dele, e pelo que ele fala com Jesus, ainda que ele acredite que existia a cura para a agitação, ele nunca vai chegar ali. Nesse texto, eu já vou abordar rapidamente sobre a fé, sobre a graça e sobre o significado da fé. E aí a gente pode se perguntar isso: por que então que ele estava ali? 38 anos, assim,
nada ia acontecer com ele, nada de novo ia acontecer com ele. E ele sabia disso, porque quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, a resposta dele é só que eu vou chegar tanto. Então, assim, você está aqui, ainda que você tenha fé na libertação das águas, nada de novo vai acontecer. Aí, automaticamente, a gente pode pensar em paralelo dessa paralisia, que inicialmente é física, mas também espiritual. Talvez também seja a intenção ali do apóstolo João quando narra isso. E aí, automaticamente, também a gente pensa na nossa vida. Porque existem algumas situações que a gente pensa assim, olha e fala, por que eu estou aqui? A gente já sabe que nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas a gente se encontra em vários momentos em situações de impotência. Mas por algum motivo a gente continua no mesmo local. E a situação desse homem também é uma paralisia que vai aumentando. É física, mas também espiritual ali, no sentido que a vida dele nunca vai mudar. Mas será que ele ter permanecido ali tanto tempo não é uma demonstração de fé? O que eu vou argumentar é o seguinte: se a gente automaticamente, ou se a gente de forma direta associa o significado da fé com pura e simplesmente insistência, a gente corre um risco sério de tratar a fé como algo abstrato e desconectado ali da nossa vida prática, que é algo que nós já aprendemos aqui várias vezes. A fé impacta a forma como a gente vive. Não é simplesmente a insistência. E por quê? Porque a fé ela não existe ali sozinha. Ela se refere a algo ou alguém. De forma que o valor da nossa fé, então, ela se associa diretamente ao seu objeto. Então uma frase que não poderia ter pensado aqui. O objeto da fé define ali o seu valor. Por maior que fosse a fé dele, que a agitação das águas traria cura, as águas não podiam responder a fé dele. Porque as águas não têm essa condição. E aí, nossa primeira reflexão, nossa primeira pergunta, que eu nem vou responder, é onde a gente está depositando a nossa fé. Porque ainda que seja uma grande fé e a gente acha que está depositado ali em alguma coisa, a gente vem aqui nos cultos, a gente lê nossa Bíblia, mas se é somente isso, suficientemente isso, possivelmente a nossa fé ela não tem tanto significado assim. Porque a nossa fé se associa com o objeto dela. Até aí, tranquilo? Sobre fé, rapidamente? Mas aí algo acontece com esse homem. Porque alguém vem e interrompe a paralisia dele. E obviamente eu estou falando de Jesus. Jesus chega ali e pergunta para ele, porque antes ele vai ser curado. E quando ele responde, de que nossa, não tem ninguém que goste nas águas, a primeira coisa que a gente começa a ver nesse retrato aqui é da graça mesmo. Porque era verdade que ele não chegaria nas águas, só que ele estava tão focado nas águas do tanque que ele não conseguiu perceber que a água, agora que a água com A maiúsculo, chegou até ele. E não seria essa a essência da salvação, ou um retrato bonito da salvação, porque nós não tínhamos como fazer nada para ser alcançados. Mas Deus fez. E Jesus, ele nos resgatou e nos reconciliou com Deus. É um retrato muito rápido, talvez, mas muito bonito, porque nos relembra dessa verdade que a gente está aqui anunciando há 74 anos. Pessoas que já estiveram por aqui, nós estamos aqui, quem virá. Nós temos essa mensagem da graça de Deus para compartilhar com todas as outras pessoas. Inclusive, sempre tem missões, a gente relembra disso, sobre essas coisas importantes. E sobre fé, sobre graça a gente já sabe como ela funciona. E a gente vai falar só um pouquinho agora de significado, sobre o significado da nossa fé. Porque o verso 10 e o verso 11
mostra agora a atitude de fé de um pouquinho diferente de outras pessoas. Diz o seguinte, o verso 3, está no meio da... O final do novo termina. E aquele dia era sábado, o dia que Jesus curou aquele homem. Verso 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Aí agora a gente tem pessoas ali com fé também. Aí agora a fé está na lei. Porque, por mais que você tenha passado ali 28 anos nessa condição, o problema maior é você carregar o leito. Então é um pouco curioso, né? Se você tem uma mente imaginativa, como eu tenho também, eu fico imaginando muito esses diálogos. Porque todo mundo sabia, você conhecia. Então estava ali, perto, aquela coisa acontecendo. Aí ele sai, pega a macadeira e sai andando, e aí essas pessoas se aproximam. Cara, tu pode carregar, pode até andar. Você pode até caminhar, mas carregar, não. É aquele tipo de fé, o significado da fé do levita, do sacerdote da parábola do samaritano, que pode até ter a urgência de servir no templo, mas que não se sentiu impedido de servir ao próximo. Então, o significado também da fé que a gente carrega, ela tem que gerar em nós perseverança, amadurecimento, crescimento contínuo. Um retrato bonito também sobre essa nossa caminhada adolescente se encontra ali em Provérbios, capítulo 4, verso 18, fala assim: a beleza do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Rápido. E essa nossa crescência, nossa experiência de ser dia perfeito, é o que a gente tem vivido aqui na nossa igreja durante anos. Muitas vezes a gente tem vindo aqui, né? A gente vem aqui quinta, a gente vem domingo, a gente vem terça de manhã alguns, assim, lutando, às vezes vem domingo, mas vem também. E aí a gente nessa caminhada, uma luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. Mas então, o que é que essa jornada, ou a história desse homem que foi encontrado por Jesus, pela graça dele, pode nos ajudar a responder a perguntas por que a gente continua vindo aqui, ou por que a gente já viu tudo que a gente poderia ver, né? Uma coisa que eu acho interessante, quando começar a fechar os pontos, é o seguinte: muitas vezes mesmo a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada, e muitas pessoas até podem começar mesmo pela busca do tanque. Com isso, quero dizer o seguinte: pode começar atrás de uma bênção, uma solução, um milagre, porque a nossa vida é difícil. Então a gente pode ser no começo. Só que quando a graça do Senhor nos alcança, aí as águas do tanque elas não são mais interessantes, porque dentro da gente começa a fluir um rio. Já viu essa expressão, rios de água viva? É o pessoal da água aí, bota em João capítulo 7, verso 38. Sobre essa mudança das águas que ocupam, né, nossa mente. Quem depois de um pouco mais ou tem a memória do texto não são mais próximo, a gente nem sabe se o homem se converteu. Tipo assim, se ele continuou e foi seguir a Jesus. O que é uma coisa importante, porque não necessariamente o milagre ele é uma resposta a um ato de fé. Porque Deus age conforme os seus próprios desígnios e porque Ele é bom, isso acontece com todas as pessoas. Aquele retrato do sol nascer sobre maus, sobre bons. Então, não necessariamente essa resposta a um ato de fé.
Mas aí, quando a graça do Senhor nos alcança, a gente passa das águas do tanque, a gente se preocupa com aquilo, mas agora dentro da gente flui um rio de águas vivas. Aí como o texto aí está mostrando, a nossa fé agora ela tem um significado proposital e coerente, porque a gente já não está mais preocupado em permanecer em Betel, a gente segue firmes para Nova Jerusalém. Agora, as águas que importam para a gente é água mesmo, água viva. E esse texto aqui, versículo 8, Jesus está se referindo ao Espírito Santo, que nos acompanha. Amém? O Espírito Santo ele está conosco, está com a nossa igreja. Há 74 anos que a gente está por aqui, que essa agência do Senhor tem proclamado a sua mensagem. E para responder a pergunta, por que a gente continua vindo, ou se a gente viu tudo que já se tinha para ver, e a resposta é que a gente deve perseverar no Senhor, porque o rio não para de fluir. A gente está participando dessa grande história do Senhor, de redenção, de restauração, e isso deve nos motivar para que a gente até conheça alguém, assim, que está preocupado com a alimentação das águas do tanque, mas em vez de a gente apontar para o tanque, a gente apontar para o rio do Senhor, que é um rio que sacia verdadeiramente todo e qualquer seja. Então, durante esse tempo, o mais difícil que as coisas tenham sido, a gente viu no início do ano, comentando um pouco sobre a fundação da igreja e tal. Inclusive, uma delas tem 75 anos de membro, né? A igreja tem 74 anos de existência, mas ela tem 75 anos de membresia. Antes do Roma existir, ela já estava lá. O que é para a gente mais muito rico. E todas as pessoas que eu poderia citar aqui. A mensagem, então, pessoal, para a gente continuar meditando durante a nossa semana e com a esperança que realmente o Espírito do Senhor nos ajude nisso, é de que a gente não se preocupe com a agitação das águas do tanque, mas sim com o fluido do Senhor no nosso interior. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente.